dificuldade é imensa, nossos amigos estão aqui. Eu e Fátima tivemos que resolver uma questão, acabamos chegando lá na igreja do pastor Jay Balma, que mandou um abraço para todos, ele ama muito a igreja. Tivemos com o pastor Sávio também, que era da igreja de Macaé, também está trabalhando com o pastor Jay lá. E, enfim, aproveitamos, esticamos mais uns dias além do tempo necessário que a gente tinha. Ficamos lá. Na volta, a gente teve algumas notícias que deixaram nosso coração assim um pouco apertado. Então, logo 2 dias depois da gente chegar, a dona Eli, mãe de Ana Vilas, faleceu e a gente ficou com o coração bem apertado com essa notícia, né? Membro da nossa igreja, querida, irmã querida, fiel na célula, super participativo. Agora, há uns dias também Deus chamou o Fred, um psiquiatra bastante conhecido em Niterói, de muitos aqui, pai do pastor Jonatas, que está ali. Aliás, está com o pastor Jonatas, o pastor Efraim, que é seu irmão. Efra, pode ficar de pé aí, por favor? Ó, não sei se vocês lembram dele. O Efraim, durante muitos anos, foi membro da nossa igreja, liderou célula, liderou reunião de oração. E eu sei que muita gente aqui já foi abençoada pelo ministério do Efraim. Hoje ele está servindo a Deus na Inglaterra, numa cidade que eu não vou saber repetir o nome, mas Deus tem sido bom com Efra lá e tem usado o servo dele ali naquele lugar também, ele com a sua família. A sua filha casou, lhe deu uma netinha. E há uma semana atrás, um pouco mais do que isso, a netinha completou 1 ano de vida. E desse mesmo dia ele teve a notícia de que o seu pai tinha sido chamado pelo Senhor. Diferente, eu quero viver eternamente de uma outra forma. Então, esses irmãos que partiram em Cristo, a Bíblia usa uma expressão que eu gosto demais, que diz o seguinte, que eles hoje estão vivendo em glorioso esplendor. Essa é a expressão que a Bíblia usa para o estado dessas irmãs, Dona Eli e Fred, a Tânia, estão nesse momento num estado de glorioso esplendor. Aquele que morre em Cristo imediatamente se encontra nesse estado, mas esse não é ainda o nosso estado final. Um dia Jesus voltará, e quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Os que tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar e vão receber corpos incorruptíveis. E o Senhor então fará novas todas as coisas. Esse mundo terá passado, o Senhor vai criar uma nova ordem e viveremos uma outra dimensão completamente diferente de tudo isso que nós conhecemos. E quando esse dia chegar, então realmente não haverá mais dor, não haverá mais choro, pelo menos choro de tristeza, não haverá mais sofrimento, nem morte, porque todas essas coisas terão ficado para trás. Essa é a convicção do nosso coração. A gente tem certeza disso. A Bíblia sim afirma. Até hoje, tudo que a Bíblia afirmou se cumpriu. E essa realidade, essa declaração, essa verdade bíblica também está com os dias contados. Logo, logo, tudo isso se cumprirá. Logo, logo, tudo isso estará muito bem cumprido. Por isso a gente fica assim, ao mesmo tempo que tem uma saudade imensa dessas pessoas e fica com um nó da garganta pelo fato de elas terem partido, a saudade é enorme. Mesmo assim, nós mantemos essa esperança. A paz não deixa o nosso coração. Nós não nos desesperamos, porque sabemos, perdoe repetir, a Bíblia assim afirma, vivemos, elas já estão num estado de glorioso esplendor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor mais uma vez fale com a gente,
que o Senhor abra os céus, que o Senhor passeie nesse lugar, que o Senhor toque nos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala com a gente. Nós pedimos ao Senhor assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, então, eu e Fátima estamos chegando de viagem e uma das coisas que a gente sempre gosta de fazer quando viaja é comprar presentinho, lembrancinha, bobaginha para os nossos netinhos. Então a gente compra lá algumas coisinhas, uma camisa, uma meia, às vezes um tênis, um brinquedinho, e ok, a gente traz, e aí eu e Fátima divergimos numa questão, que é o seguinte, eu gosto de dar um presente de cada vez, entendeu? Assim, o netinho vai lá em casa, aí eu dou um presente. Aí, quando ele vai ganhar o segundo, quando ele voltar. Então, se ele voltar semana que vem, ele ganha um outro presente. E quando voltar daqui a 2 semanas, ele ganha o seu terceiro presente. E assim, gradativamente. Fátima gosta de pegar tudo e dar para eles. Então, ela vibra quando ela pode dar assim, um presente ao mesmo tempo. Beleza. Se desvanecer, empalidecer, perder o encanto. E é ainda pior quando isso acontece no nosso relacionamento com Jesus. E dito isso, nós chegamos ao texto que eu quero ler com vocês nesse momento. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Se você tiver sua Bíblia aí, abra por favor Lucas capítulo 8, versículo 40. E o texto diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e havia gastado todos os seus bens com os seus médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele, como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Se esbarra, aperta e comprime Jesus. Mas uma mulher aproxima-se dele em profunda angústia. Ela havia sofrido de hemorragia ao longo de 12 anos. Marcos, quando relata o mesmo fato, acrescenta a informação de que ela havia padecido muito. Ela tinha sofrido muito. Lucas, que também era médico, afirma que ela, versículo 43, havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Para piorar essa situação, a lei de Moisés, que era a lei vigente ali, quando esse fato ocorreu, a lei de Moisés definia casos como esse da seguinte forma: Levítico 15, a partir do 25. Enquanto a mulher tivesse hemorragia, ela seria considerada espiritualmente impura. Onde quer que ela tocasse, ou em quem ela se encostasse, também ficaria espiritualmente impuro. Portanto, aquela enfermidade não apenas a debilitava fisicamente,
mas destruía a sua vida social, familiar e espiritual. Certamente, essa foi a principal causa do seu constrangimento. Ela sabia que ou aquele homem era de fato o Messias, o Filho de Deus, e a curaria, ou ela o contaminaria e o tornaria impuro e inaceitável diante de Deus. Como ela conhecia a lei de Moisés e sabia que tocar no corpo de Jesus, no corpo, era arriscado, então ela pensou: diante da minha impureza, se eu simplesmente tocar na borda das suas vestes, quem sabe, vou tocar nas suas vestes e ele nem vai notar. E assim ela se aproxima, toca. O seu único erro foi achar que Jesus não perceberia aquele toque, deixaria aquele toque passar despercebido, se era exatamente aquilo que ele buscava desde a criação. O Senhor, ele diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, em meio a encontrões, esbarrões e apertos, Jesus não apenas identifica um toque diferente, mas ele elogia, anima e cura aquela mulher. Amém. Gente, nesse exato momento, com certeza, se a gente pegar desde o Polo Sul até o Polo Norte, nessa reta, vamos dizer, dessa zona de horário que nós vivemos, com certeza, ao longo de todos esses países, que nesse momento aí é por volta de 20 horas da noite, hoje, nessa hora, a gente pode afirmar com certeza que há milhões de pessoas reunidas em templos cristãos, prestando culto. Nesse exato momento, milhões de pessoas ao redor do globo, pelo menos nessa linha da hora que nós estamos, por volta de 20 horas da noite, uma multidão está reunida para prestar culto em templos cristãos. Nesse exato momento, você pode ter certeza que algumas estão cantando, outras dançando, umas ouvindo, algumas pulando, outras caindo e outras falando, mas nem todas. E talvez possamos até mesmo afirmar que apenas uma minoria voltará logo mais para as suas casas, para os seus lares, tendo recebido esse fluxo regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, e jamais voltarão a ser os mesmos. Não tenho dúvida disso. Diante disso, gente querida, vamos a considerações e aplicações. Em primeiro lugar, volta ao versículo 45, que diz: mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Primeiro lugar, primeira aplicação, primeira lição, primeira coisa que Deus quer chamar a nossa atenção aqui, gente, é que nós precisamos reacender em nós a capacidade de nos deslumbrar com a presença de Jesus. Nós precisamos reacender em nós essa capacidade de nos deslumbrar com a presença de Jesus. Observe o seguinte: ali
não era apenas a mera multidão, mas os discípulos também faziam parte daquele grupo. Os discípulos estavam lá, se esbarrando, apertando e comprimindo Jesus. Ora, quem falou? É Pedro. Pedro disse, mestre, é a multidão. Ora, então Pedro estava ali, Pedro fazia parte daquele grupo. Esse é um grande problema. Quando a adaptação emocional, da qual nós falamos no início dessa mensagem, age em nosso relacionamento com Jesus. Assim como acontece com presentes que ganhamos ou conquistas que obtemos, no relacionamento com Deus, muitas vezes experimentamos momentos de intensa alegria, deslumbrar por tão grande salvação. Não nos fascinamos mais pelo seu amor, não nos surpreendemos mais por suas maravilhas, sua misericórdia, sua bondade, sua graça e até mesmo sua atuação sobrenatural em nossas vidas podem se tornar apenas uma monótona rotina. Como isso acontece? Gente, a nossa natureza é naturalmente inclinada para o mal. Nossa natureza, ela é naturalmente inclinada para o mal. É como se nós fôssemos vasilhas cheias de furo. Então, tivemos uma experiência espiritual retumbante, magnífica, impressionante, maravilhosa, extremamente poderosa. Ficamos cheios do Espírito e essa experiência foi real, verdadeira, aconteceu. Me tornei cheio do Espírito. No entanto, porque a minha natureza é inclinada para o mal e funciona como se eu fosse uma vasilha cheia de furo, esse espírito, ele vai drenando naturalmente. Esse espírito vai se esvaindo de uma maneira natural. É a queima do combustível. A injeção do combustível não pode ser interrompida. Se você cortar o combustível, o que vai acontecer naturalmente é que o avião vai cair, ele vai despencar. É o natural, é o normal, é isso que ocorre. Com Cristo, não basta que você tenha uma experiência e vai ser suficiente. Com Cristo não basta que você seja cheio do Espírito uma vez na sua vida. Porque o natural é o esvaziamento. O natural é o esfriamento. Essa é a verdade. Se não buscarmos comunhão constante com o Senhor pela palavra e pela oração, a fé vai virar uma rotina monótona, uma religião vazia. Às vezes, coisas que em si não são pecado, como o trabalho, o lazer, vão ocupando o lugar que é de Cristo. E Cristo vai sendo empurrado para o lado. E quando você vê, quem está no trono? Cristo já debandou, não está mais ali. Ele foi empurrado da sua vida para fora. Em outros casos, alguns consideram que o que já conhecem de Deus é suficiente. O que eu aprendi é o bastante. Não preciso de mais nada. E por isso, para de crescer. E no momento que para de crescer, tem início o processo de decomposição, o caminho das nossas vidas. Gente, precisamos nos lembrar de onde paramos e voltarmos à prática das primeiras obras. Nós precisamos sair desse grupo que apenas se esbarra e comprime a Jesus. Dia a dia, semana após semana, entra mês, sai mês, e nada muda. Precisamos sair do grupo que se esbarra e comprime Jesus e nos colocarmos ao lado daqueles que o tocam com seus corações inflamados e cheios de esperança. A ordem clara na Bíblia a esse respeito
ela se dá através da Santa Ceia. Vejam, o pão, esse é o meu corpo que eu entrego para ser partido por amor a vocês. Esse é o meu cálice, o meu sangue que eu derramo para o perdão do pecado de vocês. Façam isso todas as vezes para que vocês se lembrem de mim. Então há uma ordem, não esqueça o que Jesus fez por você. Não esqueça quem Jesus é. Não esqueça o que Ele tem feito por você.